bem. Bom dia a todos, né? A gente já tem aqui uma quantidade bacana de participantes. As pessoas costumam se conectar nos 5 primeiros minutos, então eu vou rapidamente aqui fazer uma introdução para depois a gente poder começar o nosso painel, né? A gente está aqui com o painel Descomplicando o Digital nas eleições 2024, com o objetivo de esclarecer um pouco as novas regras do TSE, né, recentes, as questões da LGPD, tirar dúvidas, trazer insights, né, sobre como as agências, candidatos e staff de campanha podem atuar nessa eleição aqui. A gente vai ter aqui a moderação, vai ser feita pelo querido Vinícius Iso, aqui da Seios Punk, diretor da Abrad de Paraná, a doutora Renata Esmeraldino, aqui, uma advogada especializada em direito eleitoral, aceitou aqui o nosso convite, já agradecendo aqui a sua disponibilidade em participar, principalmente nesse momento tão delicado, doutora Renata. E o nosso Alec Maraquijá também, o presidente da Abrad Paraíba, o da Ativo Web, é um dos associados aí, provavelmente, que mais entendam aí de marketing político, então ele vai nos ajudar também aqui com alguns conceitos sobre isso. Bom, gente, antes de começar, nos nossos webinários participam, obrigado, Sueli, participam aqui os associados e participam convidados. Então, os convidados podem ser associados. Eu estou aqui só rapidamente mostrando aqui quais são os nossos benefícios, né, de se conectar na Abrad. Bom, eu costumo dizer que o principal benefício aqui da associação é o grande network, né? Ele está em destaque aqui lá na primeira posição, propositalmente. O network, o conhecimento, a troca de informações aqui, eu acredito que seja mesmo a maior riqueza de uma entidade ativa, né? Nós temos aqui os nossos grupos de WhatsApp que acontecem com muita frequência a troca de informações, a própria geração de negócios entre os associados. Isso vem acontecendo já nos últimos anos e tem crescido conforme nós vamos ampliando a nossa quantidade de associados. Bom, a gente oferece, lógico, para os associados benefícios, convênios, né? São empresas aí que têm interesse em oferecer produtos e serviços para os nossos associados. A gente faz os convênios com algum benefício exclusivo, desconto, tudo isso também faz parte aqui do associado. O associado tem direito a esses benefícios, assim como participar dos nossos webinários. Esse online a gente consegue abrir para não associados, os presenciais costumam ser fechados, né, para os nossos associados, numa questão de organização. Os associados participam das chapas, podem se eleger aqui, falando de eleições, o associado tem direito a voto, tem direito também a compor uma chapa, caso tenha interesse em se tornar diretor, presidente aqui, não só na Abrad nacional, como nas regionais, que é a forma como nós atuamos. Nós temos uma Abrad nacional, de envergadura nacional, e atuamos ali no dia a dia através das Abrades regionais. Como temos aqui, esse webinar aqui, ele é fruto aqui da diretoria da Abrad Paraná. Foi um insight que nos trouxeram e a Abrad Paraná, junto com a Abrad Nacional, colocaram de pé esse webinar aqui que vocês vão acompanhar. Realizamos o prêmio Abrad, voltado para os profissionais do setor, que esse ano, além dos profissionais, também vai contemplar cases do nosso segmento, e tem a questão de você ser associado e participar de um grupo aí que está trabalhando para melhorar o ecossistema como um todo. Então, isso acredita também a sua empresa aí a ter o selo da Abrad para poder, perante o mercado, ter uma ação de brand também. Isso é saudável para todo mundo, é saudável para o mercado, é saudável para a Abrad e para a sua própria empresa. Bom, não vou me estender, acho que passo a bola aqui para o Vinícius conduzir. Obrigado a presença de todos vocês, obrigado, Vinícius, doutora Renata e Alec aqui pela colaboração. Bom webinar para todos. Bom dia, pessoal, tudo bem? Obrigado pelas apresentações aí, Paulo, acho que foi muito bem apresentado aí já o Alec e a doutora Renata, né? Então, o objetivo hoje aqui, reforçando, é a gente tratar do tema eleições, como as agências digitais podem atuar nas campanhas políticas, né, dentro das novas regras do TSE, dentro das limitações que as plataformas digitais têm impostos, né,
devido a essas regras, e trazer também um pouco de insights e um bate-papo, né? Vocês estão aí juntos também, por favor, interajam com a gente, coloquem aí se vocês são agências, são candidatos, são staff de campanha, se são associados da Brad ou não. Então, contem para a gente aí de onde vocês estão participando, por favor. Então, para a gente começar aqui, vamos começar do começo. Então, vamos falar um pouquinho dessas novas regras aí que o TSE trouxe, né? O que mudou, se está mais realmente, como parece, se está mais restrito, né? Essa questão da campanha política, do marketing político. Então, eu queria pedir para a doutora Renata, ela falar para a gente um pouquinho o que veio de novo, né? E elencar esses principais pontos aí para a gente começar esse papo aí. Pode ser, doutora Renata? Claro, tudo bem. Bom dia, pessoal. Agradeço primeiramente o convite, né? É um privilégio poder trazer um pouquinho de conhecimento para vocês e buscar elucidar como a gente desenvolve uma campanha política coerente com todos os requisitos de direito eleitoral e todos os apontamentos que os nossos tribunais trazem, principalmente o Tribunal Superior Eleitoral, que é quem rege essa campanha. Bom, me apresentando, eu sou advogada eleitoral, oriunda do Rio Grande do Sul, trabalho com direito eleitoral há cerca de quase 15 anos, aí, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas por volta disso. Fiz campanha de governador, senador, deputados, prefeitos, vereadores, então tem um know-how nesse sentido. Não me alongando muito, gostaria de pontuar para vocês principalmente o quê? Essas modificações eleitorais que tanto impactam o meio digital. O que ocorre? Nós notamos na última resolução, desde 2019, o tribunal não vem publicando novas resoluções. Por quê? Porque há no Congresso Nacional um projeto de lei que busca compilar todas essas resoluções e transformá-las em um novo código eleitoral, porque o nosso código eleitoral ele é bastante antigo e ultrapassado. E, basicamente, as nossas eleições atualmente, elas são regradas por resoluções. Então, as resoluções desde 2019, elas vêm sofrendo algumas poucas alterações, não muitas, mas elas vêm endurecendo algumas questões, principalmente as questões digitais. Por quê? Porque nós temos aí inteligência artificial, temos proibições de disparos em massa, temos eles chamam de deepfakes, que são as notícias fake em relação a candidatos oponentes. Então, tudo isso, de certa forma, o TSE hoje tenta regrar. E quando ele tenta regrar, ele traz para a legislação algumas novidades, que é um endurecimento das plataformas. Então, a transparência a qual as plataformas têm que utilizar com as agências, com os clientes e com o poder público, que é o TSE. Com isso, algumas operadoras, diríamos assim, algumas plataformas, a Google, a própria Meta, estão dizendo, não, olha só, eu não quero responder a tudo isso, então eu não vou permitir que a minha plataforma seja utilizada para fins eleitorais. Com isso, por exemplo, a Google largou uma nota após o enrijecimento da legislação, acho que foi no início do mês passado, dizendo que não aceitaria impulsionamento na ADS da Google. Ou seja, quando você entra lá no YouTube, no buscador do Google, você não vai mais encontrar anúncios políticos, e essa era uma forma que os candidatos tinham de visibilidade.
Isso não pode mais ocorrer. Por quê? Porque a Google não quer se comprometer com a legislação. Ela diz que ela é ok à transparência, que ela é pró-democracia, mas ela diz assim, não, esse problema eu não quero, então eu prefiro não receber o impulsionamento do que ter que me comprometer a responder o TSE. A Meta proibiu o WhatsApp Business, que já estava proibido, na verdade, para fins eleitorais. Então, ela não me traz nenhuma novidade. Ela diz que sim, que vai combater, que ela é contra fake news, e ela me faz uma série de considerações, mas ela não muda em nada as atitudes dela enquanto empresa, pelo menos até a data de hoje, relativo ao que ocorreu em 22. Então, a regra da Meta é praticamente a mesma. A princípio, ela vai atender o que o tribunal quer, deseja, e vai manter o mesmo regramento de impulsionamento. Talvez restrinja um pouco mais os impulsionamentos eleitorais, mas não se manifestou de fato sobre isso. Legal. Obrigado, doutora Renata. E, doutora Renata, então, a gente está passando por um período pré-campanha e daí a gente vai entrar num período de campanha. Exato. Essa data de mudança é quando, né? E o que a gente pode fazer na pré-campanha, que artifícios a gente pode usar para gerar uma autoridade, gerar uma audiência, né, desse pré-candidato, e no período da campanha, o que também poderia ser feito, né? Claro. Em termos legais, né? Assim, deixa eu te fazer um pedido, Vinícius. Vai me avisando do meu tempo para eu poder ir pontuando, porque pode ser que eu acabe me alongando muito. Vocês sabem que advogado adora ir pontuando questões, e quando vê, alonga demais o tempo. Outra coisa também, a gente tá dentro. As dúvidas que o pessoal tiver, se quiser ir colocando na caixinha, depois a gente vai respondendo. Ao final também eu vou deixar disponível meu WhatsApp, meu e-mail. Se tiverem dúvidas e quiserem me contatar, me perguntar, não tem problema, eu vou respondendo sempre que possível, o mais rápido que puder. A gente vai divulgar os LinkedIns também, para o pessoal poder seguir também. Vocês vão perceber também que a advogada, ela não é dada às mídias sociais. O Instagram dela não é atualizado, eu acho que, sei lá, desde 2022. O LinkedIn dela também não. Mas é que ela é advogada, é diferente de vocês que trabalham com mídia social, né? O que ocorre? Vocês trabalham com essa informação. O meu cliente, ele é um cliente que ele me contrata pela indicação e pelo meu histórico profissional. Então, o que vai contar na minha contratação? Que eu tive sucesso nas campanhas, que eu não desaprovei contas, que eu orientei bem a campanha dos candidatos. Então, esse é o histórico que conta para mim, e não o meu perfil no LinkedIn ou o meu perfil no Instagram. E como a advogada não é muito... Ela ainda é analógica, diríamos assim, então as redes dela são um pouquinho desatualizadas, tá? Mas eu estou à disposição para o que precisar do exterior. Então, vamos lá, vamos falar de pré-campanha e campanha, e eu vou fazer um link disso com o calendário eleitoral, para que vocês tenham essas dimensões também. Bom, quando o tribunal diminuiu o período de campanha eleitoral, ele passou a campanha eleitoral anteriormente, ela era, acho que anterior a 2015, se não me falha a memória, ela era de 3 meses, 90 dias. Se encurtou esse período para 45 dias. E aí os candidatos todos começaram, não, em 45 dias eu não consigo expor minhas plataformas, dizer quem eu sou, aqui eu vim e buscar o voto. É um período muito curto. Por que se teve esse enxugamento do período eleitoral? Porque a campanha deixou de ser financiada por empresas, por pessoas físicas, por doações, e passou ao financiamento quase que exclusivo público, ou seja, é o nosso dinheiro do pagador de impostos que financia a campanha. Então, o tribunal entendeu que não é justo que o contribuinte pague impostos para financiar uma campanha de 3 meses, que teria que se encurtar esse prazo. E aí o candidato reclamou, porque o prazo era muito curto para ele expor tudo que ele desejava, e se criou uma flexibilização. Essa flexibilização,
ela vem no sentido de, no período anterior ao período eleitoral, eu posso dizer que eu sou pré-candidato, eu posso expor nas plataformas quais são os meus objetivos. Mutou o áudio, por algum motivo. Ela está no mudo. Onde que eu parei, por favor, pessoal? Perdemos aí as duas últimas frases. As duas últimas frases, tá. Então, vamos lá. O que ocorre? O tribunal, então, flexibilizou para que se falasse no período de pré-campanha, que é o período anterior à eleição. E essa pré-campanha, tu vai me perguntar, Vinícius, quando que ela começa? Ela não tem data para começar. Ela começa um dia após a eleição anterior. Já é pré-campanha. A gente pode entender dessa forma. Por quê? Porque normalmente se convenciona que ela começa ali em meados de setembro, outubro do ano anterior à eleição. Por quê? É a época em que os partidos estão se organizando e dizendo, bom, o fulano vai ser o candidato, aqui nós vamos escolher o outro. Então, é quando começa a se desenhar o cenário eleitoral. Esse cenário eleitoral, então, ele passa a ser desenhado aí a partir de setembro, outubro do ano anterior, e os pré-candidatos começam a aparecer. Esses pré-candidatos podem expor nossas plataformas que são pré-candidatos, podem dizer o que eles desejam para a cidade, podem dizer o que eles... fazer vídeos sobre quais são as aspirações deles e o que eles acham que podem contribuir para o município, para o estado, para o nosso país. Mas, fundamentalmente, o que eles não podem? Eles não podem pedir votos. E eles não podem pedir votos porque, além da regra estar muito clara na legislação eleitoral, na resolução da propaganda, ele pode ser penalizado, inclusive, com multa se o fizer dessa forma. E aí eu ainda trago para vocês, na última resolução agora, houve a inclusão de um novo parágrafo, porque o advogado eleitoral ele vai até o limite da lei. Então, o que ocorria? O pessoal me perguntava, mas doutor, eu não posso pedir voto, mas o que eu posso falar? Eu dizia assim, tu pode falar, me acompanhe, me siga, vamos junto nessa caminhada, tudo isso eu dizia que podia, até a eleição passada. Nessa não pode mais, gente, está proibido. Por quê? Porque foi incluso um parágrafo, eu estou tentando achar aqui nas minhas anotações o parágrafo, mas daqui a pouco eu passo ele para vocês certinho, que foi proibido dizer justamente isso. Eu não posso nem mencionar implicitamente que eu estou pedindo voto. Então, eu dizer, me siga, me acompanhe, vem comigo nessa caminhada, é sinônimo de estar pedindo voto. Então, você pode ser penalizado com multa, e aí, dependendo do teor de como você utilizar essa fala, até com sanções um pouquinho maiores, mas normalmente ela fica na casa das multas. E aí vocês vão me perguntar, quanto é a multa, doutora? Ela varia de 5 a 25 mil reais. Tá? Vai depender o caso, vai depender a situação a qual você pediu, como você falou. Isso tudo vai depender de como o próprio tribunal vai colocar essa imposição, essa gravidade, né? Quanto ao calendário eleitoral... Mas, doutora... Oi, pergunta lá. Mas esse me siga seria mais por uma questão de me siga durante a campanha, me siga na candidatura, não me siga nas minhas redes sociais. Não é o me siga nas minhas redes sociais, mas o que acontece? Tem esse novo parágrafo da legislação, que eu quero achar ele aqui para ti, daqui a pouco eu encontro, é que eu fiz algumas anotações, porque a advogada é analógica, olha só, ela fez anotações. Eu coloquei o parágrafo, e ele diz exatamente isso, você não pode nem implicitamente
dar a entender que você está pedindo que a pessoa te siga, que ela te acompanhe, que ela divulgue teu nome e que ela... Porque isso é entendido como um pedido de voto. Não um pedido de voto claro, não é o vote em mim, porque antigamente o que tu não podia dizer? Vote em mim. Hoje tu não pode dizer nada que dê a entender que você está solicitando voto. Ou que você está pedindo que a pessoa acompanhe o que você está fazendo, o que você está desenvolvendo. Então, eu sei que vocês utilizam muito nas questões digitais, acompanhe minhas redes, veja o que eu estou fazendo. Então, tem que tomar um cuidado a partir de agora com essas denominações também. Tá. Bom, vamos lá. Calendário eleitoral. Datas importantes, tá? Nós vamos ter no dia 15 de maio, na verdade, nós já tivemos, no dia 15 de maio começou uma data bem importante do calendário eleitoral, que é a data da vaquinha eletrônica. Então, assim, a Renata é candidata, é pré-candidata, na verdade. Por que ela é pré-candidata? Porque ela não passou pela convenção. Para que o cidadão deixe de ser pré-candidato e passe a condição de candidato, ele precisa ser homologado na convenção partidária. Tá. Eu sei que os assuntos eles se misturam um pouco e talvez eles tragam alguma dúvida para vocês, tá? Vocês podem ir mandando as perguntas que eu vou respondendo, e se o Vinícius quiser fazer alguma intervenção para esclarecer o ponto, também, por favor, Vinícius. Tem uma pergunta do Bruno aqui, não sei se a gente deixa para o final as perguntas ou não, mas eu achei bem relevante a pergunta dele, que ele quer saber se as agências que querem começar a atender os candidatos políticos, há algum portal do governo que precise se cadastrar para poder prestar esse tipo de serviço. Não, na verdade, os portais que precisam ser cadastrados, tá? São os portais de vaquinha eletrônica. Essas precisam estar cadastradas junto ao TSE e homologadas junto ao TSE. Então, vocês têm sempre que tomar muito cuidado se o cliente de vocês está fazendo uma contratação lícita. Por quê? Porque, por vezes, o cliente, naquela vontade de, eu vou arrecadar, tem muita gente querendo investir no meu trabalho, eu já vou divulgar minha vaquinha eletrônica, ele vai lá e contrata a primeira que aparece, ela não está homologada no TSE, ele vai ter um problema de prestação de contas, que pode levar a uma inelegibilidade posterior, e até mesmo, dependendo do caso, é raro, mas pode chegar a uma cassação de mandato. Eu acho isso bem raro, mas pode ocorrer. Mas só uma inelegibilidade posterior já não vai permitir, por exemplo, que ele concorra a uma reeleição. Então, a gente tem esse problema, e esse problema ele é real, ele acontece, e precisamos ter cuidado. Bom, enquanto agência, mas, doutora, o cliente pode me contratar agora? Eu vou dizer, não pode. Não pode por quê? Porque não iniciou o período eleitoral, ele não é nem candidato, ele é pré-candidato, ele não pode ter gasto de campanha. Então, o período de convenção, que é quando vai torná-lo candidato, é de 20 de julho a 5 de agosto. Durante esse período, os partidos fazem suas convenções, homologam seus candidatos e mandam para o Tribunal Eleitoral. A partir daí é gerado o CNPJ do candidato, que só pode fazer gastos nesse períodozinho ali curtinho para instalação e organização de sua campanha. Ou seja, ele pode contratar o local do comitê, fazer uma contratação mínima de material, mas, por exemplo, ele pode fazer um santinho? Não pode. Por quê? Porque ele ainda não tem o CNPJ. Normalmente, o CNPJ leva de 24 a 48 horas para sair, é bem rápido, tá? E aí, com o CNPJ, tratar? Depende. O ideal é que ele pegue o CNPJ e no dia posterior ele abra a conta bancária.
a partir da abertura da conta bancária, ele pode iniciar suas contratações. Mas e o período eleitoral, ele começa quando? Quando que eu posso agir? 16 de agosto. A campanha eleitoral em si inicia em 16 de agosto. Então, a partir de 16 de agosto, ele pode começar a pagar, ele pode começar a ter todos os seus recursos disponíveis, e sua equipe de marketing trabalhando a pleno vapor, impulsionamento. Um outro detalhe bem importante também para vocês é o quê? O candidato, ele é pessoa física, até o momento do CNPJ. Então, vamos lá. O candidato do partido a convenção do partido A foi no dia 21 de julho. No dia 22 de julho, o partido é obrigado a mandar a ata com os nomes e as relações e todo o registro para o TSE. No dia 22 de julho, saiu o CNPJ. No dia 23 de julho, ele abriu a conta. Ele pode começar a contratar? Pode. Só que a campanha só pode começar no dia 16 de agosto. E se indica que todos os requisitos da campanha, que é os pagamentos e tudo isso, ocorra após o 16 de agosto. Por quê? Porque vocês vão ver, e vocês devem ter experiência com campanha eleitoral também, o dinheiro cai na conta do TSE, da conta do TSE ele vai para a conta dos partidos nacionais, dos partidos nacionais para os partidos estaduais, dos partidos estaduais para os municipais, daí para a conta dos candidatos, para depois chegar em vocês. Essa relação, ela leva um tempo para ocorrer. Tá? Também, muitas vezes, os candidatos não têm nem a informação de quanto eles vão receber, porque eles querem contratar o melhor advogado, o melhor marqueteiro, a melhor empresa de marketing digital, mas nem sempre eles têm recursos para isso, e é preciso a gente ficar atento a isso também. Outra coisa, os impulsionamentos. Os impulsionamentos, tá? Eles eram na pessoa física enquanto ele era pré-candidato. A partir do momento em que ele tem CNPJ, o CNPJ dele precisa ser vinculado às redes sociais dele para que o impulsionamento seja na pessoa jurídica do candidato. Porque o candidato, ele deixa de ser uma pessoa física e ele se torna uma empresa, uma pessoa jurídica. Então, os impulsionamentos, eles devem ocorrer na PJ do candidato, no CNPJ do candidato, na pessoa jurídica do candidato. E se não fizer? Se não fizer, vai ter um problema de prestação de contas bem grande, com pagamento de multa, com responsabilização. Então, a gente tem que estar sempre atento a todas essas questões. Doutora, depois a gente vai voltar nessa correlação e corresponsabilidade, agência, mídias, candidatos e plataformas, etc., lá na frente aqui do nosso roteiro. Eu só queria aproveitar aqui, por causa do nosso tempo, eu queria aproveitar o Alec aí, já que você entrou nessa seara de mídias, né? E eu queria que ele trouxesse um pouquinho sobre esse posicionamento das plataformas, né? Ele tem algum conteúdo para trazer para a gente aí, nessas proibições, quais seriam as nossas alternativas também da gente conseguir trabalhar nesse período, né, de gerar essa audiência, aí falando um pouco mais do viés de marketing, né? Alex, pode dar um help para a gente aí nesses pontos aí? Claro. Bom dia para todos, uma satisfação enorme estar aqui com todos vocês. Esse período é bem bacana, porque o que a gente faz é o quê? É o marketing, mas em um período eleitoral a gente joga o produto, que é o produto, é o candidato. E hoje a gente atua muito na parte da gestão do mandato, que a gestão do mandato é também tão complicado do que todo o período eleitoral, né? Só antes de entrar no meu assunto,
provocando já uma pergunta para a doutora, a contratação política, porque é o seguinte, existe, e é bom para todos compartilhar, a gente tem um candidato que já é um político, já sai na frente, porque aí o cara já tem uma receita, ele já tem tudo, e o candidato pela primeira vez, que esse candidato pela primeira vez, ele poderia poderia ter uma equipe trabalhando com ele, mas ele vai ter que comprovar aquele limite dos 10%, eu acho que é de 10% do salário dele, que pode ser comprovado, mas tudo vai ter que ser comprovado lá na prestação de contas, né, do candidato lá na frente. Mas, enfim, eu participei recentemente, eu faço parte do CAMP, que é um clube de consultores políticos, que eu tenho um respeito muito grande por todos, junto com a Abradep, que eu acho que a doutora deve conhecer, que é de advogados, e a gente participou daquele momento do TSE de tentar escrever alguns pontos para o TSE submeter e aceitar sobre inteligência artificial, sobre a desinformação, enfim. O problema é que hoje o Brasil, não só o Brasil como o mundo, a gente tem um volume de dados muito grande. As pessoas, o smartphone é a primeira tela das pessoas. As pessoas assistem o jogo de futebol com o celular o tempo todo. Fora isso, vem um agravante que não só a Brab, como na última gestão, a gente estava como diretor e a gente tocou aí um movimento do combate aliás, a favor da PL da fake news. E hoje a gente tem um problema seríssimo, que é a desinformação. A desinformação no Brasil é algo, não só no Brasil, como no mundo. E tudo isso que a gente está vivendo nesse momento é para tentar ter um ambiente mais seguro e confiável para quem? Não para a gente, mas sim para o João da padaria, Pedro, motorista de ônibus, para não chegar à desinformação de forma mais acelerada, hoje, no tratamento do marketing, todos nós aqui temos agências e sabe, a tecnologia hoje está presente no dia a dia das pessoas. Então, para a gente manipular, e hoje já existe uma manipulação muito grande das ferramentas, é por isso que o papel hoje das plataformas é extremamente relevante. Extremamente relevante. Por quê? Porque a plataforma, ela é o distribuidor do conteúdo. Então, a gente tem que ter esse cuidado, e não só o Brasil tem que ter esse cuidado, como o mundo todo tem que ter esse cuidado, né? E o que fazer, Alex? O que fazer? É como a pauta dessa live da gente. A eleição de forma rápida, de forma simples. Eleição, o marketing, a gente que trabalha, tem milhões de possibilidades. A possibilidade com maior impacto é quando a gente patrocina. Isso aí de fato. A gente tem cases de sucesso. Eu já participei de campanhas eleitorais presidenciais e na última eleição a gente teve vídeos de 15 segundos que a gente patrocinou dentro do YouTube, que teve um impacto muito, muito importante. A gente já sabe que esse ano a gente não vai poder fazer isso. Então, o trabalho do marketing, do e-mail marketing, os eventos, pessoal, é política. Política é o quê? É o bate-bate, o político tem que andar. E para andar tem que ter os eventos presenciais. Todos os eventos presenciais, quando a gente está envolvido numa campanha,
eu sempre coloco uma pessoa com tablet, o quê? Capturando e-mails, capturando o seu próprio banco de dados, do próprio candidato, porque aí, aí vem uma coisa que a doutora também vai puxar a orelha. É o quê? Eu sou presidente do Conselho de Medicina, eu tenho o banco de dados do Conselho de Medicina de todos os médicos. Eu posso usar? Claro que não pode usar. Está entendendo? Claro que não pode usar. Mas se a gente faz eventos e no evento a gente captura dados, aí beleza. Hoje, essa campanha ela é uma campanha que vai favorecer muito quem tem mandato, infelizmente. Quem tem mandato, o cara tá... Eu tenho minha equipe de marketing, vou continuar trabalhando, mas o desafio nosso de agência de publicidade e agência digital é sair da bolha. A partir do momento que a gente sai da bolha e a gente tem possibilidade de fazer isso, sabe? Tentar encontrar nichos para poder atingir os seus perfis de eleitorado. Ontem a gente estava dando aula lá na ISPM, tem uma pós de marketing político, e a gente estava tratando exatamente isso, e lá nessa pós tem muito candidato, então os candidatos ficam tirando essas dúvidas. É bom porque sempre tem um advogado. Se for no lado do marketing, a gente vai querer sempre fazer alguma coisa que pode ser uma interrogação, será que pode, será que não pode? Aí quando tem um advogado que é mais aceitável no rock and roll, vamos junto, aí isso é bom. Mas hoje a gente tem que ter muita prudência, né, doutora? Porque os tribunais, os órgãos fiscalizadores estão cada vez mais presentes. Hoje, com o poder do celular, todo mundo está filmando, qualquer coisa pode servir como prova para o nosso candidato, para o nosso cliente. Então, eu acho que é isso. Pode ir falando aí, Vinícius. Eu vou ficar provocando. Só vou te interromper, então, para um comentário aqui, né? Então, tá certo a gente dizer que seria uma estratégia ideal utilizar a pré-campanha para a gente criar essa audiência, capturar essa base de dados, para que a gente, na hora da campanha, devido a essas limitações de mídia e tal, a gente consiga trabalhar através desses meios, né, de WhatsApp, SMS e tal. Depois a gente vai entrar na questão da LGPD daqui a pouco aqui, daí a doutora vai nos ajudar nisso, mas estaria correto ter uma estratégia de campanha assim? É porque, na realidade, eu considero a gente está num mundo que não é de amadores, né? O político hoje, ele já sabia que ia ser candidato a vereador de São Paulo. O cara sabe, pô, ele não vai cair de supetão, você é vereador agora. Ele já sabe, então ele já vem trabalhando. E os candidatos para a reeleição também. Então, a captura, a construção da marca pessoal do candidato, né? A trajetória, os valores, criando uma forma de autenticar mesmo as bolhas de atuação dele com um engajamento orgânico. O grande segredo vai ser o engajamento orgânico. Porque as plataformas, como a doutora Renata disse, as plataformas, literalmente, tiraram dela. Não, bicho, eu não vou mais, eu não quero me envolver com a política por causa de tudo que vem acontecendo no país. Eu não quero esse dinheiro. Então, eles não vão fazer isso. O WhatsApp Web
também o business também já não é de agora, já vem de um bom tempo. Enfim, eu acho que o engajamento orgânico é o criar o postzinho lá, o vídeo ao vivo, criar uma enquete que possa gerar interação, comentários, motivar nossos seguidores a pelo menos comentar alguma coisa na rede do cliente. E isso vai gerando engajamento, isso vai gerando uma taxa de engajamento, né, que é a quantidade de posts, a quantidade quantidade de seguidores, a quantidade de posts publicados, comentários, compartilhamento, like, enfim. Tudo isso é extremamente relevante para a gente chegar na ponta, né? E outra coisa é usar site, pô. Mas tem que usar site, tem que usar, criar conteúdos, artigos, para o nome dele, pelo menos, ser notado, se tornar visível, né? Interessante também utilizar ferramentas de automação, né, das redes sociais, né? Quando você exatamente. Criar automações ali. O que a gente faz com nossos clientes, a gente vai ter que fazer com os políticos. A política, hoje, a gente tem que tratar o candidato como um produto. Pô, esse cara é um produto. Vamos fazer o que com esse produto? Então, tem inclusive, cases presidenciais que a pessoa teve que mudar completamente o candidato para, o perfil do brasileiro é esse, vamos seguir nessa linha. Então, tem que ser bem produto, né? Tem que seguir isso, senão termina não tendo tanto sucesso. Eventos online, né? Então, enfim. Tem uma pergunta do Pedro Henrique aqui, que eu achei bem pertinente, que é sobre essa parte de pré-campanha, né, e pós-campanha, mas falando especificamente de design. Talvez a doutora também consiga ajudar a responder. Ele fala assim: boa tarde, senhores, falo de Teófilo Otoni. Quais são as restrições para pré-campanha na parte visual, no âmbito do design? Outro detalhe: sei que o layout precisa ser diferente entre pré-campanha e campanha, mas podemos usar elementos iguais? Por exemplo, mesma tipografia, mesmo grafismo, mas em cores diferentes? Eu achei interessante. Depois ele tem uma outra pergunta sobre base de dados, mas acho que a gente pode entrar no segundo tópico. Vamos lá. Doutora Renata. Você quer responder, Alex? Assim, eu tenho o cuidado que a gente tem com os clientes, inclusive quem tem mandado, a gente, tipo, terminou a campanha, ganhou, eu crio uma identidade do candidato. Sim. Da gestão dele todinha. Quando vira para a campanha eleitoral, a gente tenta seguir alguma ideia a mais, a gente sempre vai mudar para não ter uma interpretação diferente de alguém. Exatamente. O que ocorre? Pré-campanha é um período, campanha é outro. Então, precisa ser diferente. Mas aí é um trabalho de vocês, não é meu. Tem que conectar. Por quê? Porque se eu fizer um material de uma forma e na campanha eu apresentar um completamente diferente, é legal? Mas dificilmente o eleitor vai conectar um com o outro. Então, e isso vocês conhecem muito melhor do que eu, como eu disse, eu ainda sou analógica, vocês são digitais, então precisa conversar a pré-campanha com a campanha, mas sim, tem que ter uma alteração de cor, tem que talvez ter uma alteração de grafia, dependendo da grafia, dependendo das cores, enfim. A minha sugestão é sempre que contabilidade, jurídico e marketing trabalhem juntos. Porque quando você trabalha junto, você evita problema. Problema para o seu cliente, problema para você. Você não vai ser responsabilizado, seu cliente também não. Então, diríamos assim, esse trio
precisa andar de mãos dadas, porque se quebra essa corrente, você tem problema na campanha, e os problemas são muito frequentes. Tá? E são de ordens grandiosas, muitas vezes, dependendo do tamanho da expressão do candidato e da candidatura. Como o Alec falou, é muito mais fácil você trabalhar com um candidato que já está eleito. Por quê? Porque ele vai te contratar antes, porque ele tem recurso para isso, muitas vezes ele vai fazer uma contratação da própria Câmara, da própria Prefeitura, e aí no período eleitoral ele vai fazer um contrato adicional com você que ele vai te pagar por dentro da campanha e tá tudo certo. Pode, é lícito. Mas nem sempre o candidato ideal vai estar disponível. E muitas vezes quem está começando sua empresa precisa pegar o Joãozinho da padaria para criar uma visibilidade e chegar numa campanha grande. É verdade. E esse caminho precisa ser percorrido. E para você pegar o Joãozinho da padaria, você tem que tomar os mesmos cuidados como se ele fosse eleito. Claro, os eleitos precisam de um cuidado ainda maior. Por quê? Porque a página, por exemplo, do prefeito que vai à reeleição, a página da prefeitura que tem... A partir do dia 6 de julho, ela tem que sair do ar. Você tem que transformar aquela página numa página meramente institucional de comunicados. Ela não vai mais ter vídeo do prefeito falando, ela não vai ter ele dando alerta, ela não vai ter nada, ele não pode aparecer. Então, você precisa tirar a página do ar, criar uma página acessória e informativa. É verdade. Para evitar problemas. Então, assim, o ideal é sempre que vocês indiquem também aos candidatos de vocês que eles tenham uma contratação jurídica e contábil que conheça eleitoral. Porque qual é o problema? Eleitoral é uma cadeira de 2 créditos que você nem sempre tem disponível nas faculdades de Direito. Eleitoral, você aprende muito dele no dia a dia. Tá? E aí, o seu tempo de carreira vai acumulando esse know-how e esse conhecimento. Só que, por vezes, você vê colegas que não têm o conhecimento do prazo, porque o prazo em direito eleitoral, ele ou é em horas ou é 3 dias. O meu prazo mais longo é 5 dias. E tem muito colega que perde prazo porque não tem esse conhecimento, acha que se aplica o Código Civil, que são 15 dias úteis, isso não se aplica numa eleição. Então, todos esses detalhes e cuidados têm que ser tomados pelo candidato. Por exemplo, o candidato tem... Vocês estão fazendo um baita projeto do candidato em mídia social. E ele tem um Instagram com muitos seguidores, o Instagram dele tá bombando, Facebook, sei lá o que mais, essas outras redes todas que vocês conhecem e eu não. Enfim, tá com redes muito boas. Só que ele esqueceu de informar para a Justiça Eleitoral, o partido não lembrou de cobrar ele, porque o partido, muitas vezes, é mais amador que o candidato. Aí o partido não pediu, não está vinculado no sistema do TSE, os sites, os links dele são propagandas irregulares. Ele pode sofrer penalização, os impulsionamentos que ele fizer nessas páginas que não tiverem informadas podem sofrer sanção como impulsionamentos irregulares. Ele vai responder na prestação de contas. Então, isso tudo tem que tomar cuidado. Quem é que toma esses cuidados? Normalmente é o advogado eleitoral, porque ele conhece todo esse trâmite. Então, doutora Renata, só uma dúvida. Claro. E é bom porque, de repente, pode ter algum dos nossos colegas aqui que possa estar com isso. Como a gente vem trabalhando com muitos políticos com mandato, a gente sempre tem um cuidado, que eu recebi um alerta uma vez do Ministério Público, e graças a Deus que o meu candidato tem uma orientação jurídica muito bem basada. Passei 3 anos e pouco recebendo pelo mandato,
Aí, quando foi no período que começou, que tipo seria do 1º de junho, a gente rescindiu o contrato. Isso. Do mandato dele, a gente rescindiu o contrato. Para fazer um novo contrato. Novo. Aí, ele nem pagou pelo período e a gente voltou em novembro. Aí, o Ministério Público não sabia. Aí, veio me interrogar. Eu disse, não, olha aqui, a gente trabalhou aqui. A rescisão no período da eleição e a gente voltou logo depois. Aí o Ministério Público, beleza, validou. Inclusive... Um dadozinho que a gente sempre tem que ter. Inclusive, a sugestão é que hoje em dia, com o advento da assinatura eletrônica, que tem data e hora, você faça a rescisão com assinatura eletrônica, para ficar registrado o dia e a hora para o Ministério Público não questionar a veracidade do contrato. Porque o que acontece e o porquê que essa tua pergunta ela é muito importante, Alec? Porque assim, quando você tem um contrato com um deputado, com um prefeito, com um vereador, você tem um contrato com o poder público. É dinheiro público que está te pagando para o mandato. Ou seja, ele está te pagando para você trabalhar para a prefeitura, para você trabalhar para a Câmara de Vereadores, ou para a Câmara de Deputados, ou para o Senado, ou para a presidência, enfim. Exato. Ou para o governo. E quando você está atendendo o candidato, você não pode estar recebendo de um ente público para atender o candidato. São interesses de pessoas diferentes. Acontece com os advogados também. Exato. Tem que se rescindir um contrato para fazer outro. É que, na verdade, advogado, dificilmente você tem contrato para atendimento, assim. Você tem, às vezes, para a prefeitura, quando você trabalha com direito público e eleitoral. Não é o meu caso, eu trabalho só com eleitoral, então dificilmente eu tenho esse tipo de contratação. Mas há colegas que fazem defesa de direito público, que aí vai defender a prefeitura por ações de apontamento de gastos, enfim, questões públicas, e vai atender o eleitoral. Há colegas que trabalham nos ramos. Doutora Renata, porque é bom que a gente está dentro de um ecossistema de inovação, né? Exato. Áreas de tecnologia, de inovação. E o que a gente mais vê hoje é que, primeiro, a gente está só no início. Eu acho que você vai concordar comigo. A gente só está no início de um mundo tão conectado. Porque os próprios poderes não têm poder de fiscalização, fiscalização tipo supervisionar o meu candidato lá do interior do Pará ou do interior de São Paulo. Cara, é humanamente impossível. E tecnicamente, eles não têm técnicos suficientes para controlar tudo isso. É por isso que o alerta e nas campanhas eleitorais com celular, com isso. E o que o cara vai falar? Porque hoje é tudo gravado, é tudo ali, vai dar um problema. Era o que eu ia te dizer. Existem 2 institutos que auxiliam o poder público, que é o inimigo e o fogo amigo. Porque, às vezes, você tem o adversário político de fato que vai te denunciar porque ele quer alguma vantagem em relação ao teu eleitorado, e você tem o fogo amigo, que é o candidato do teu próprio partido que quer passar à sua frente. Então, você tem que tomar muito cuidado com a orientação dos seus candidatos, principalmente por esses pontos, porque embora realmente a justiça eleitoral em si ela não tenha perna para tudo isso, como nós falamos, mas ela tem o fogo amigo e o inimigo. Vamos deixar o Vinícius falar, que ele está... Vinícius. Não, é só... minha internet deu um problema aqui, acabei caindo. Não sei se vocês chegaram a responder uma pergunta aqui do Antônio Pérez. Não, a gente nem está... Pelo menos eu não estou nem acompanhando o chat. Está contigo, Vinícius. Tá, então,
Então, vamos só tentar responder essa pergunta, porque eu queria ainda entrar no tema da LGPD, tá. que a gente está com um horáriozinho avançado. A pergunta dele é o seguinte, os custos pré-campanha, como que eles devem ser realizada essa prestação de compras? Eles não existem, Antônio. Não pode haver custo pré-campanha, tá? O candidato vai impulsionar do seu próprio bolso, o impulsionamento dele deve ser condizente com as questões financeiras dele, tá? E os custos de contratação, eles não devem existir, nem de advogado, nem de contador, nem de marketing. O que normalmente se faz, tá? Daí, como se diz, vamos confiar que é um ambiente fechado e é uma dica de uma advogada eleitoral que vai até o limite. Muitos colegas não orientam isso, tá? Mas o que a gente faz? A gente faz um contrato com uma previsão orçamentária um pouquinho maior no período de campanha para atender a pré-campanha. Mas isso tem que ser um acordo muito bem amarrado entre você e o seu cliente, porque você não sabe se o seu cliente vai ser seu cliente de fato até que ele assine o contrato quando ele tiver com o CNPJ lá na frente. Rapidinho, e tem um detalhe, tipo, o cara é médico e ele tem um teto aí, um médico, vamos colocar aqui, na média do Brasil, o médico ganha 40 mil reais. E o cara, numa pré-campanha, vai gastar 25? Opa! Tá entendendo? Então, existe também um bom senso, né, doutor? Uma equação. 10% ali, eu consigo gastar. Tá entendendo? E vai ser comprovado, e o cara vai ter que comprovar essa pré-campanha. A pré-campanha, ele não vai comprovar porque ela não existe o gasto da pré-campanha, tá? Mas, sim, por exemplo, o tribunal, eles olham muito isso em questões de impulsionamento, que é o que vocês têm que ter maior cuidado. Às vezes você vai olhar, na pré-campanha, o cidadão gastou 60 mil reais de impulsionamento. Aí, durante a campanha, que é 45 dias, ele gastou 30 mil. Tem algo errado, né? Mas existe o timing, tipo, que teve o mês passado, eu sou candidato, né? Então, a partir desse momento, ele vai ter que... O que eu sempre oriento os candidatos que me contratam e as equipes de marketing que trabalham com eles? Que isso seja uma crescente. Por quê? Porque estamos em pré-campanha, mas vocês já estão ajustando com as pessoas que vão contratar vocês e vocês já estão começando a prestar algum tipo de serviço. Então, muito possivelmente, os impulsionamentos já estão passando por vocês. Então, como que você faz isso? Você faz isso progressivo. Então, assim, em maio, a minha projeção é gastar 30 mil reais em impulsionamento, porque é um município grande, tá? Porque tem municípios que o teto de gasto do candidato a vereador é 30 mil reais. Então, ele não pode gastar 30 mil em impulsionamento, ele vai poder gastar em impulsionamento, sei lá, 5, 6, quando muito, tá? Então, assim, vamos dizer, o teto de gastos dele comporta e ele pretende gastar em impulsionamento durante a campanha 30 mil reais. Então, você vai fazer uma crescente. Lá em maio, você vai investir 3.500. Em junho, você vai dobrar o valor. Em julho, você vai investir mais um pouco. Para quê? Para quando chega agosto, você já tem um público e já tem um engajamento e o seu bolso tem que comportar esse gasto e o impulsionamento tem que sair da sua conta pessoa física para o impulsionamento, não pode sair da sua empresa. Eu sou empresário, eu tenho minha empresa de advocacia, o impulsionamento não pode sair da minha empresa, tem que sair da minha pessoa física, tá? E o meu bolso tem que comportar isso. E aí eu vou fazer uma crescente para que quando iniciar o período, no dia 16 de agosto, eu esteja apto a projetar aquele impulsionamento que eu desejava para o candidato. É isso aí. Olha, bem interessante. Gente, posso falar aqui agora, então, vamos mudar o tema aqui um pouquinho, falar sobre LGPD, quer dizer, tem a ver com o tema, obviamente, mas
eu queria até abrir o que eu queria que vocês trouxessem para a gente, né, sobre LGPD. Acho que a gente já falou aqui sobre aquisição de base de dados, né? Então, se já deu uma pincelada sobre isso. Existe a pergunta aqui também do Pedro Henrique, né? Por exemplo, se a base do partido, na base do CRM for do partido, ele pode usar isso para o candidato, né? Então, seria uma pergunta interessante para a gente responder, né? E na regra do e-mail marketing também, o que pode, o que não pode, né? Ou SMS, a gente sabe que o WhatsApp está meio proibido, mas, Alec, até queria a tua opinião aí de como é que a Meta está vendo isso. Você tem alguma informação sobre isso, né? De como é que a Meta está vendo esses disparos também? E acho que o Paulo queria falar aí alguma coisa. Não, só tinham mais algumas perguntas aqui no chat, não sei se está aparecendo para você. Eu estou monitorando, eu vou fazer elas aqui no devido tempo. Aqui, Paulo. Boa. Tá. Deixa eu pegar um link do Alex da fala passada, tá? Que ele disse assim, não, vamos usar a base de dados. E daí a gente vai esbarrar na droga da LGPD, como eu digo, que veio só para complicar a vida do advogado, do marqueteiro, de todo mundo. Peraí, rapidinho, vou me defender, viu, doutora? A gente precisa usar o banco de dados que a campanha vai criar. Tá, então, a partir de hoje, criar um banco de dados. Esse banco de dados que a campanha vai criar e que até mesmo o candidato, quando já eleito, que está lá na prefeitura, na vereança, na Câmara, no Senado, ele pode já ter esse banco de dados. Mas tem alguns detalhes. Detalhe 1. Quando você chega, e é comum, vocês podem fazer isso, tá? Eu faço isso muito em Brasília, eu adoro fazer isso. Me arrumo e vou lá dar um rolê no Congresso, como eu digo. Daí você olha a porta aberta e você entra. Façam isso em qualquer gabinete. A primeira coisa que vem é a menina bonitinha, como eu digo, que é a secretária, com uma pranchetinha para ti, para tu escrever o teu nome, teu e-mail e teu telefone. Exatamente. Aí tu vai me dizer, doutor, esse banco de dados é ilícito. Não sei. A LGPD me diz que não. Por quê? Porque ela não me falou que aqueles dados vão para um banco de dados no qual ela vai me divulgar informações Ela não definiu a finalidade que ela vai usar seus dados. Né? Do mandato e da candidatura dele. Tem que dizer isso. Tem um detalhe. Eu tive um cliente em Curitiba. A gente não faz, Alec. Não, mas aí é para eu ajudar os nossos amigos aqui. Eu tive um cliente em Curitiba, deputado federal, que a gente fez o quê? Ele tinha uma relação com alguns institutos. A própria associação dos farmacêuticos, sei o quê. Ela fez uma nota, só tinha um farmacêutico, que era ele candidato. A associação, ela mandou um mailer, falou, nosso candidato a deputado federal vai ser fulano de tal. Não é o cara que está fazendo, mas é a associação que está fazendo. Doutora, e aí, doutora? Não pode. Porque as associações não podem fazer campanha política, é vedado pela lei. Nem associação, nem órgãos de conselho, eles não podem fazer campanha política, eles não podem se manifestar em prol de candidatos. Por exemplo, não é uma livre expressão, porque é uma entidade de classe. Então, mesmo que só tenha um candidato daquela entidade, ela não pode se manifestar dessa forma. Vou te dizer, espero que teu candidato tenha sido eleito e não tenha sido cassado e não tenha respondido nenhum processo nesse sentido. Mas no Rio Grande do Sul, por exemplo, a legislação é bem dura sobre isso. E o TRRS é um porre. Eu sei que tem tribunais regionais eleitorais, tem justiças eleitorais que são mais tranquilas. Eu digo que a do Rio Grande do Sul ela é desafiadora, sempre.
Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Banco de dados, tá? Aí você vai me dizer, tá, mas o deputado lá, o prefeito, quando tu chega para visitar o prefeito, a primeira coisa que a secretária faz é anotar o teu nome, teu endereço, teu e-mail e teu telefone. Isso não são considerados dados sensíveis na LGPD. Então, teoricamente, tu poderia utilizar esses dados, tá? Só que quando tu utiliza eles para questões políticas, eles se tornam sensíveis. E aí a LGPD ela é um pouco mais dura com você. Eu sou o tipo que gosta de ignorar um pouco, às vezes, a LGPD. Assim, era isso que eu ia te provocar, doutora. Mas esse sou eu. Da LGPD? Oi? Não, pouquíssimos. É que assim, ó, existem duas formas que acontece, tá? Dois tipos de penalidades. Uma penalidade é a multa eleitoral, que ela varia e ela chega até R$25 mil, e a responsabilização pela LGPD. Mas eu digo que a gente está no Brasil. E se a LGPD de fato funcionasse, quando eu abro a minha empresa, no dia seguinte eu não estaria recebendo ligação telefônica de uma telecom qualquer querendo me vender produto ou de um banco querendo me abrir uma conta, me fazer empréstimos. A gente até chegou a discutir isso, né, doutora Renata? Exato. Mas a minha pergunta é, você acha, e é claro que eu acho que no caso da eleição, o TSE ou até a LGPD não vai ficar um pouco mais em cima? Dificilmente. Quem faz isso, normalmente, são as pessoas físicas. Por exemplo, o Alec é candidato, o Vinícius passou meu contato para o Alec, o Alec me mandou uma mensagem, mas eu estou apoiando o oponente dele. Como é que o Alec tem meu telefone? Ele conseguiu de forma irregular. Eu vou denunciar. Daí, se eu comprovar que ele adquiriu de forma irregular, ele pode receber uma multa eleitoral e eu posso entrar com uma ação contra ele por LGPD e ele pode ser condenado a me indenizar por perdas e danos, tá? E aí depende da cabeça do juiz, e é como eu digo, cabeça de juiz e bolsa de mulher, ninguém sabe o que sai de dentro. Tá? Aí a decisão... Não tem um parâmetro assim. Na legislação eleitoral, eu te digo, valor máximo 25 mil. Na civil, não sei. Vai depender da interpretação do juiz. Tá? Então, assim, doutora, vai ser responsabilizado? Não sei te dizer. Acho difícil isso acontecer. Mas pode, e a gente tem que levantar aqui o que realmente pode e o que não pode acontecer. E também tem uma estratégia, se o cara faz um envio, coloca lá embaixo, velho, isso aqui é o informativo, se você não gostou... Descadastramento. Tem que ter descadastramento, sempre. Isso, Isso vale para e-mail, vale para SMS, vale para WhatsApp. Vale para tudo. Tem que ter a forma de se cadastrar. Uma forma legal, e aí vocês vão me dizer, como é que eu vou captar a gente? Uma forma legal que vocês podem captar é, por exemplo, comprou um número para o candidato, disponibiliza na página do candidato. Esse é meu número de WhatsApp. Se você quer receber mais informações, acessa ele. Por quê? Porque a pessoa vai entrar em contato com o número, então ela automaticamente está autorizando você a enviar material político para ela. Tá. Mas assim, voltando à pergunta aqui do esqueci o nome dele, peraí, deixa eu pegar aqui, do Pedro. Eu sou do partido XPTZ, e meu partido tem uma base de dados da minha cidade. Sou candidato aqui em Curitiba, que eu estou aqui. E aí, eu posso usar essa base do meu partido? Depende. Pela LGPD, que é o que está pedindo para a gente falar, tudo que for anterior a ela, tá? Tu não pode utilizar. O que for posterior a ela e que tu tiver informado que vai ser enviado material de cunho político, tu pode utilizar. Então, eu poderia abrir uma comunicação do partido falando para as pessoas, olha, nós vamos usar essa base para... o que normalmente se faz, tá? Por exemplo, eu palestrava muito assim no Sul, você tem eventos partidários no interior.
Então, você tem eventos regionais. Aqueles eventos reúnem 4, 5 cidades para você palestrar sobre as questões eleitorais. Daí, quando você chega no evento, tem um cadastramento, um credenciamento. Nesse credenciamento, são pegos os seus dados. Quando vai se fazer esse credenciamento, já é avisado, olha, vai para o banco de dados do partido para que você receba tudo sobre todos os nossos candidatos, e aí está tudo certo, você pode usar essa base de dados que ela está tranquila. Agora, você não pode, por exemplo, eu tenho um amigo, e a gente sempre tem um amigo, tá? Eu tenho um amigo que tem um banco de dados, porque ele tem uma empresa que faz crédito para funcionário público, e ele tem toda a base do funcionalismo público, porque ele também adquiriu isso de uma forma ilícita, mas tudo bem, ele adquiriu, e ele quer me dar isso, porque ele quer ajudar na minha campanha. E são 80 mil pessoas cadastradas. Eu posso usar? Não me indico. 80% de chance de dar um problema. Exato. Isso aí. E principalmente, doutora, principalmente no mundo que a gente vive, tão polarizado. Vai que tu é um bolsonarista e vai mandar para um cara de Lula, bicho. Isso não, campanha passada, eu estava atendendo um pessoal que era inclinado à direita. Tá? Não vou dizer que era um bolsonarista, eram inclinados à direita. E olha isso. Eles conseguiram a base de dados do Bolsa Família. Eita. Vou usar, doutora. Não usa. Não faz isso. Vai dar problema. Isso é Polícia Federal, viu? Vai dar problema. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com isso, tá? Tem que ter muito cuidado. Eu não indico a compra de banco de dados, tá? Não indico essa utilização. Agora, se o partido vai te disponibilizar. Outra coisa que muitas vezes acontece também, tá? Olha só, você pegou o Joãozinho da padaria, mas o Joãozinho da padaria ele não resolveu ser candidato por ser candidato. Ele é ligado ao Pedrinho Engenheiro, que é deputado federal. E o Pedrinho Engenheiro tem um banco de dados do gabinete dele, que ele já faz e já informa que vai mandar material de campanha. E o Pedrinho está te cedendo esse banco de dados porque ele quer te eleger. Então, o que é legal? É legal o Pedrinho fazer, ele provavelmente é do teu partido, ele vai fazer uma postagem com você e vai mandar para o banco de dados dele. Tá tudo ok. Beleza. E doutora, deixa eu até, então, aproveitar aqui que a gente está acabando nosso tempo, falar da pergunta do Gabriel aqui. O Gabriel, depois você entra em contato comigo que eu quero conhecer essa plataforma. Opa, ele é legal, CEO legal. da VTracker, isso, que é uma ferramenta de monitoramento de redes sociais muito usada por candidatos. Ele quer saber se ele precisa ter algum cuidado especial na contratação da plataforma dele pelo CNPJ do candidato. A grande maioria das contratações são feitas via agência, mas sempre aparece algum candidato ou outro querendo contratar pelo CNPJ direto. Então, assim, que cuidado que ele precisa ter, né? Assim, normalmente, candidatos não utilizam individualmente ferramenta de monitoramento de rede social. É exatamente isso, eles utilizam através do pacote da sua agência, e aí é uma subcontratação da agência que nada tem a ver com o candidato. Eu teria que conhecer com maior clareza o produto do Gabriel para entender se tem alguma limitação ou não, mas eu não vejo nenhuma. Questões de contrato, o contrato ele é por 45 dias, ele vai demonstrar o desempenho da atividade por 45 dias, e daí vocês trabalham só com a parte digital, né? Mas eu sei que alguns de vocês, por vezes, têm uma agência que engloba tudo. Tudo é o quê? Tudo é a produção gráfica, a impressão, manda para a gráfica para rodar, faz o pacote completo para o candidato. Uma coisa que vocês têm que ter muito cuidado com a questão da prestação de contas posterior, tá? É que hoje em dia, quando você manda o papelzinho, tá, para ser impresso na gráfica, ele tem que vir lá a tiragem, o CNPJ da gráfica, o CNPJ do candidato, tudo certinho.
Quando chega esse material, chegou lá um lote com 5.000 folderzinhos. Você abre pega o folder da frente, coloca ali e tira uma foto de todo aquele material e arquiva, porque vai precisar na prestação de contas. Você, além de tem que ter 2 CNPJs, viu, doutor? Do candidato e da gráfica. Isso. Você vai ter que ter uma foto de todo o material que você produziu com um folderzinho que você vai tirar a foto junto ali e bem visível o CNPJ do candidato, o CNPJ da gráfica e a tiragem. É importante, por quê? Porque os candidatos não fazem isso, eles vão esquecer e depois eles vão cobrar vocês porque foi vocês que mandaram rodar o material. É isso aí. Legal. Gente, está acabando o nosso tempo aqui. Eu queria... tem mais uma pergunta do Bruno ali, mas eu vou deixar para o final, porque ele está pedindo se tem algum material, algum guia. Mas eu queria que a gente falasse sobre o tema, que eu acho que é importante aqui, principalmente para os associados da Brad, que é assim, a corresponsabilidade. Corresponsabilidade, né? Deu algum problema. Qual é a corresponsabilidade do candidato, da agência, de uma plataforma de CRM ou uma plataforma talvez como a do Gabriel ali? Então, como é que a justiça entende isso? Até onde vai cada um? Assim, ó, em termos de LGPD, a corresponsabilidade ela é operador, controlador e contratante, tá? Operador é aquele que realiza o tratamento dos dados. Controlador é a agência, porque ela vai delimitar até onde pode ir, o que ela quer, tá? E o contratante é o candidato. Pode ter responsabilização? Pode. Tem corresponsabilidade? Tem. Vai acontecer? Dificilmente. É difícil uma responsabilização por LGPD, a menos que a outra parte esteja muito imbuída nisso. E daí eu vou te dar um exemplo. Campanha presidencial, Bolsonaro e Lula, extremamente polarizado, ambos os lados muito acirrados, e eles querem muito uma responsabilização de tudo. Daí eles vão até as últimas consequências por uma LGPD. Agora, a eleição em Parintins, a eleição em Mussum, a eleição em São Francisco de Paula, em, sei lá, em Piracicaba. É mais difícil, né? Dificilmente isso vai acontecer. Tá? Dificilmente isso vai acontecer. Por quê? Muito embora seja uma eleição polarizada, e a gente vive no Brasil essa polarização, nós precisamos lembrar, principalmente, que a maioria dos municípios brasileiros não chegam nem a 50 mil habitantes. Muitos municípios têm menos que 50 mil habitantes. Então, e nós estamos falando de uma eleição municipal. Então, dificilmente você vai... quase todo mundo conhece todo mundo. Eu digo, Porto Alegre é uma cidade com 2 milhões de habitantes, quase. Eu acho que é 1.800.000, alguma coisa assim. E se conhece muita gente. Então, você imagina numa cidade que tem 13 mil habitantes, que tem 5 mil, que tem 10 mil. Todas as pessoas praticamente se conhecem. Então, você tem o contato de quase todo mundo. Então, dificilmente você vai ter uma responsabilização ou uma corresponsabilização. Legal. Bom, então, para terminar aqui, o Bruno, ele perguntou se existe um guia oficial do governo sobre marketing político, com pontos principais que a gente precisa tomar cuidado nessa contratação. Tem. Eu vou te mandar, Vinícius. Eu não sei se ele está bem atualizado, eu não sei de quando ele é, mas ele tem um da LGPD que o TSE lançou. Deixa eu ver. Tem um do DIAP também, muito bom. Inclusive, eu participei desse do DIAP, que lançou há pouco tempo. Eu posso disponibilizar. Eu disponibilizo também para você depois, Vinícius, e você manda para o pessoal. É um guia de orientação e aplicação da LGPD desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Eu acho que ele foi desenvolvido em 2021, mas ele super se aplica, o que está nele está bem de acordo com o regramento atual, então, como uma forma de guia, é uma forma legal.
Além disso, tem canais oficiais do TSE, que tem bastante informação. Eu devo estar finalizando o meu manual também, eu também te mando assim que eu finalizar para tu disponibilizar com os principais pontos, o que pode, o que não pode, legislação eleitoral e questões eleitorais. Legal, show. Depois a gente compartilha com o pessoal que se inscreveu aí, né, no webinar. Já geramos nossa base aí, né? Ô, Vinícius, só fazer um adendo aí, rapidinho, uma coisa que é extremamente relevante, que vai acontecer muito esse ano, é a contratação, devido aos bloqueios de patrocínio, a contratação de influencers. Inclusive, eu já vi clientes nossos e concorrentes contratando influencers. E aí, doutora? Não tem nada muito específico sobre isso na legislação. Vai ser a menina da bandeirinha, sendo que ela vai usar o WhatsApp. Eu não indico a contratação de influencer. Por quê? Porque como que você vai fazer um contrato com o influencer? O influencer é uma PJ ou ele é uma PF? E se você está contratando ele, teoricamente, você está comprando o banco de dados dele. E aí, não estou comprando o banco de dados. Porque você está utilizando. Você está utilizando os seguidores dele. Então, assim, eu nunca disse isso, tá? E se alguém está gravando ou falando, não fui eu que falei. A forma mais fácil que tem normalmente, as pessoas contratam de uma forma direta e o influencer, ele tem possibilidade de divulgar suas ideias políticas. Assim como todo mundo no Brasil tem, inclusive os artistas. E houve uma grande movimento nas últimas eleições, porque o fulaninho não sei das quantas está fazendo campanha para o Lula, o sertanejo não sei das quantas está fazendo campanha para o Bolsonaro. Todo mundo tem o direito à livre manifestação de seu voto e a quem apoia. Agora, contratação para isso, eu não indico. Entendi. Mas muito boa essa pergunta, viu? Muito boa mesmo, moleque. Vai depender do advogado também. Tem advogado que diz, não, vai lá contratar. Já foi um balde de água fria, mas foi boa a pergunta. Foi boa. Pergunta a ABRAD tem um guia de como o influencer deve tratar essa questão eleitoral. Ele também está um pouco desatualizado, doutora Renata, mas aí eu acho que vale o Vinícius também compartilhar esse material com a turma aqui. Legal. É que o Instituto do Influencer, né, Paulo, ele é um instituto muito novo diria assim, de um modo geral, eu costumo dizer que eu vivi a democracia, gente, para vocês terem noção dos meus cabelos brancos e da minha idade. Quando eu era jovem, você fazia campanha pendurando bandeirinha no poste. Hoje em dia não pode mais. Não pode ir na árvore, não pode ir no poste, não pode ir na ponte, não pode pendurar a bandeira. Ela tem que ter uma metragem específica. Quando eu era jovem, eu ganhava a camiseta de candidato. Chaveirinho, lixa de unha. Hoje em dia não pode. Então, a regra eleitoral, ela mudou muito, ela engessou muito, ela endureceu muito. Os influencers, com o declínio, diríamos assim, das grandes emissoras e da televisão, eles foram se projetando e eles são também extremamente nichados. Cada um conversa só com o seu público. E aí o influencer é relativo em relação é um influencer. Quando a gente imagina um influencer, é Felipe Neto. Não. Como a campanha é municipal, o bairro vai ter a influencezinha lá, a menina de 18 anos que tem 10 mil seguidores. Exato. Essa menina já é uma influência, pô. Exato.
E aí, essa semana, minha filhada, estudante de medicina, estava me falando de uma influencer que tem não sei quantos milhões de seguidores no Rio. Tá, e o que ela faz da vida? Não, ela é influencer, estudante de medicina. O que ela faz? Ela fica postando o dia inteiro o que ela faz, que ela acorda às 4 da manhã para correr, que ela come saudavelmente. Gente, as pessoas não têm mais vida, elas viraram influencers. Mas esse é o mundo atual, onde os jovens são muito conectados com isso, né? E nós que trabalhamos com marketing, a gente tem que saber explorar, infelizmente. Pois é, daí você sempre uma palestra com uma advogada que não atualiza nem o Instagram, que tristeza, né? Doutora, eu vou marcar um café com a senhora em Brasília e vou puxar a sua orelha, viu? Vamos dar umas orientações, né? Mas, gente, olha só, falando sobre influência, vamos falar acho que vocês tocaram num assunto que até tenho uma dúvida. Nós estamos falando de multiplicadores. Então, por exemplo, assim, eu tenho um CRM político. Aí eu tenho lá dentro da minha base, eu tenho os meus simpatizantes que se cadastraram, eu gerei essa audiência durante a pré-campanha e tal, mas eu tenho também uma base de multiplicadores. Eu posso trabalhar para eles, mandando material para eles, de campanha para eles. Se eles estão vinculados a ti, pode. Legal, gente. Estão pedindo aqui, ó, a Elaine perguntou se tem algum canal do governo onde teria um calendário eleitoral. Acho que no TSE, né? TSE. É fácil. Dentro do Google também tem muito conteúdo. Só uma estratégia particular minha, daqui da agência e de várias de amigos. Campanha eleitoral é como se fosse um exército. Imagina aquele filme 300. Vamos imaginar que a gente tem 30 apoiadores nossos. Pô, eu geralmente chego com candidato, quando eu vou fazer uma entrevista, você tem quantos evangelizadores? Eu tenho 10. Pronto, vamos trabalhar os 10. Vamos pedir que cada 10 traga mais 10. E esses mais 10 é banco de dados. Que a pessoa vai, eu quero, assina, tal, pá. A gente vai começar a trabalhar. Não adianta uma campanha eleitoral sem uma estratégia maciça, bolhas, principalmente campanha eleitoral de município. Atingir a bolha que eu preciso. Quando você não tem uma linha de comunicação em uma campanha eleitoral, você termina perdendo o nicho. É criar nichos, grupos e atingir cada um desses grupos. Muito bem, bem legal. Pessoal, acho que tem mais alguma colaboração, assim, que a gente está dando o nosso tempo. Mais algum tópico que vocês gostariam de abordar aí? Acho que a Sueli vai ter algum recado para passar aqui no final, antes de todo mundo se desconectar. Segurem um pouco aqui, viu, Vinícius? Tá, deixa eu, então, só agradeço a participação de todos. Nossa, a gente teve uma boa adesão aí de participantes, bem legal. Obrigado por todo mundo aí, obrigado pelas perguntas que mandaram. Mais uma vez, obrigado para a doutora Renata e para o Alec pelas importantes contribuições e ensinamentos que nos passaram, né? Vou passar, então, a palavra para a Suelen aqui, ela dá o recado dela. Obrigado, viu? Obrigado, Vinícius, Alec. Doutora Renata diz que não é digital, mas manda super bem aqui, domina, além de ter um carisma impressionante. Muito obrigado pela sua participação, doutora Renata. Obrigada. Agora é você, Suelen. Obrigada, gente. Já estou deixando aqui na tela um QR Code para vocês responderem aí, né, a pesquisa de satisfação. Tem campo ali para fazer pergunta, caso não tenham feito aqui, para fazer sugestão de próximos temas, né? Vou deixar também aqui no chat o link. E a gente também vai ter aqui um sorteio. A Abrad tem parceria com a Boom Café para criativos e todo mês a gente realiza um sorteio de um kit de cafés. Para participar desse sorteio, tem alguns critérios que vocês podem conferir no link que eu vou deixar aqui, mas esse sorteio ele vai ser realizado ali no início, né, do próximo mês, que ele é válido para todos os webinars que a Abrad realizou no mês de maio, sendo esse o último.
Tá aqui na tela o QR Code, no chat o link, então quem tiver interesse em concorrer a esse kit, confiram ali as regras e façam a inscrição, tá bom? Que na próxima semana a gente mostra o resultado. Diretoria pode participar também? Se tiver dentro das regras, pode. Tá bom. Consulte sua advogada, Vinícius. Pois é, vou fazer uma consulta aí. Muito obrigado mais uma vez para todos.